Olá meninas, meu nome é Fernanda, é um prazer estar aqui com vocês hoje e nós vamos compartilhar sobre mais uma mulher da Bíblia. E o nome dela é Raabe e foi um grande desafio estudar e falar sobre Raabe aqui para vocês hoje. A história de Raabe, ela é contada em Josué capítulo 2. Eu convido que depois você leia o texto ou que você pegue sua Bíblia agora para a gente poder falar um pouquinho sobre essa mulher. Bom, eu vou ler aqui para vocês, tá? Para a gente poder entender o contexto dessa história. Josué capítulo 2. Vou ter meus óculos. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim. É verdade que os homens vieram, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa que morava fazia parte do muro da cidade, e lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias até que eles voltem, depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pelo qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para sua casa seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram.
Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias até que seus perseguidores regressassem. Estes o procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Bom, meninas, esse é o texto onde nós ouvimos falar de Raabe aqui pela primeira vez na Bíblia. E aqui, o que acontece? O povo de Israel, ele tinha o seu primeiro desafio nesse momento aqui, que era o de tomar a cidade de Jericó. E Josué manda então para lá 2 espias. Ele manda 2 dos seus homens para espionar aquela terra ao redor, especialmente a terra de Jericó. Esses 2 espias, eles foram para Jericó e eles vão parar exatamente na casa de Raabe. Eles vão parar exatamente ali. E Raabe era uma prostituta. Era a prostituta da cidade. Quando o texto ele nos diz que eles pousaram ali, eles dormiram na casa de Raabe, ele nos dá a impressão de que a casa de Raabe era de fato um bordel, era um prostíbulo, né? Era um ponto de encontro ali da cidade frequentado por vários homens. Esses espias, eles foram até a casa de Raabe, eles chegaram até ali atrás de informações. Então, aquele prostíbulo, né, a casa de Raabe, era um local estratégico para eles. Entende-se, né, lendo esse texto, que muitos viajantes passavam por ali e passavam a noite ali atrás mesmo de prostitutas, né? Não foi o que os espias de Josué foram fazer ali, mas era uma casa frequentada por muitos homens passavam por lá. Então a casa de Raabe era um lugar onde se conversava muita coisa, né? Se a gente for pensar, passavam por ali muitos soldados, viajantes, comerciantes, era um lugar de bastante movimento, né? E a prostituição era uma coisa muito comum ali naquela época, né? E ali naquela terra especialmente. Por quê? Porque aquela ali era uma terra de um povo pagão, era uma terra de um povo que não servia ao Deus de Israel, né? Diferente de Israel e daquele povo de Israel, onde a prostituição tinha inclusive uma pena de apedrejamento, né? Ali onde Raabe morava, não. Era uma profissão antiga, totalmente permitida e comum entre eles. E Raabe provavelmente, né, ela tinha ali boas condições de vida. Ela tinha uma casa, né? E ao que parece, quando a gente lê o texto, a impressão que a gente tem é que ela sustentava ali toda a sua família, pai, mãe, irmãos e irmãs, né? Só que a notícia de que esses 2 homens diferentes chegaram em Jericó, ela começou a correr ali. E o rei, ele descobriu, né? É o que nos diz aqui os versos 2 e 3, que a notícia chegou até o rei, e o rei ficou sabendo e mandou ali 2 dos seus homens para dar um jeito nessa situação. A cidade de Jericó, ela estava em total alerta, né, naquele tempo. E o rei desconfiou sim que eles pudessem ser 2 espiões. Por isso que ele manda dizer para Raabe que mandasse esses homens embora. Eles sabiam que tinha ali um grande exército, né? A essa altura, o rei ele já devia ter sido informado que o exército ali de Josué estava do outro lado, todo o povo de Israel. Então a cidade estava se mantendo num certo alerta. Mas os versos de 4 a 7 aqui do texto, ele nos diz que Raabe fez o quê? Protegeu esses 2 espias, né?
Quando os mandantes do rei chegam ali, ela esconde esses 2 homens e mandou os soldados do rei para o caminho errado. Quando esses homens chegam, ela fala, não, eles estiveram aqui, mas eles já foram embora e eles foram para lá, ó. Mandou-os para um caminho errado. Depois que Raabe salva esses espias, ela começa ali a explicar-lhes o porquê. À medida que a gente vai lendo os versos 8, 9 e 10, a gente começa a entender, né? A gente vê o começo da explicação de Raabe. E aqui a gente percebe que Raabe sabia o que Deus tinha feito por Israel. Olha o que fala aqui, no verso 8. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhe disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível. No 10 ela fala assim: temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. Gente, eu fico pensando aqui que coisa mais linda, né? Todo aquele acontecimento no Egito, Faraó oprimindo aquele povo, e aquelas notícias elas corriam por todos os locais ali das redondezas, né? Então aqui a gente começa a perceber que Raabe, ela sabia quem era Deus, ela sabia o que Deus estava fazendo pelo povo daqueles espias. Ela sabia que Deus tinha dado aquela terra onde ela morava para eles. Ela acreditava de fato nisso. Ela sabia de tudo, né? Gente, Raabe tinha um bordel. Ali ela recebia soldados, viajantes. Eles conversavam de tudo ali dentro, né, desse prostíbulo. E eu fico imaginando esses viajantes contando ali, né, das pragas que o Senhor mandou no Egito, do anjo da morte que passou ali e que matou todos os primogênitos, inclusive o filho de Faraó morreu. Gente, tudo isso aí estava acontecendo e as notícias corriam, né, através desses homens, soldados, viajantes. Imagina eles contando ali que Deus, o Deus deles, né, abriu o Mar Vermelho para esse povo passar. Que coisa tremenda! E essas histórias do povo de Israel, elas tinham chegado ali até o prostíbulo de Raabe, estava ciente de tudo isso aí, né? Ela ficava escutando essas coisas ali na casa dela. E uma coisa linda começou a acontecer no coração de Raabe. Ela começou a crer nesse Deus, gente. Ela ouvia falar desse Deus. Você consegue imaginar isso? Dentro de um bordel, uma prostituta, ela começa a ouvir essas histórias e ela começa a crer nessas histórias. E ela já começa ali a querer esse Deus. Ela começa a admirar esse Deus de quem ela ouve tanto falar. Eu vou ler para vocês um versículo em Hebreus 11, versículo 31. Raabe, ela aparece ali como heroína da fé. Isso é lindo demais, gente. Eu quero ler para vocês. Hebreus 11. Vou ler o 30 e o 31. Olha só o que diz aqui. Pela fé caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. Olha o 31. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Olha só o que fala aqui em Hebreu, gente. Raabe, ela aparece aqui como uma heroína da fé. Quando ela protege esses espias, ela já tinha fé. Ela já cria nesse Deus de Israel. Ela confiou que aquela terra seria mesmo deles. Olha que coisa interessante. Pela fé, ela fala para aqueles 2 espias que quando eles entrassem naquela terra, que eles poupassem a vida dela e de toda a família dela. Gente, ela cria na promessa que Deus tinha feito para aquele povo. Ela cria. E ela sabia, pela fé, que eles entrariam ali. Olha só. Se a gente for aplicar isso hoje na nossa vida, a gente pode dizer que é possível que tem muita gente, de repente,
fora da igreja que tem mais fé que a gente que está dentro em alguns momentos. Tem gente, de repente, fora da igreja que tem mais confiança em Deus do que a gente em vários momentos. Às vezes a gente não está crendo nas promessas que Deus fez para nós, né? Quantas promessas Deus já fez para nós? Às vezes a gente vive ali com promessas de Deus e a gente começa a descrer nessas promessas, a não pensar mais nela. E às vezes a gente está tendo dúvidas com relação às promessas que o Senhor nos fez, né? A gente pode abrir esse parênteses aqui. E Raabe, que era de fora, ela não fazia parte do povo hebreu, do povo de Israel, ela era uma cananita. Ela creu nessa promessa. Então ali eles fazem um acordo, né? E eles concordam com Raabe que eles vão poupar a vida dela e dos familiares dela quando eles invadissem Jericó. E para que esse acordo fosse feito, eles falam para ela: olha, pendura na sua janela um cordão vermelho, para que a gente possa identificar a sua casa e na hora da invasão ninguém entre lá e a sua vida e dos seus familiares serão poupadas, né? Esse ponto aqui é interessante. Vários pregadores, eles comentam aqui, eles fazem menção sobre esse cordão vermelho, né? Alguns textos falam fita escarlate, como sendo o sangue de Jesus, guardando ali a casa de Raabe. Achei lindo isso. Bom, nos versos 22 a 24, a gente já começa a ver aqui como que essa história termina, né? Já começa a ir para o final aqui, que é quando os espias voltam em segurança e contam para Josué tudo o que havia acontecido ali, né? Onde que eles ficaram, como eles conheceram Raabe, o acordo que eles fizeram com ela e tudo mais, né? E, gente, lendo esse texto, tem algumas coisas que a gente pode comentar aqui sobre a vida de Raabe, né? A primeira coisa que a gente pode pontuar é a questão da graça de Deus na vida dos pecadores, na vida de todos os pecadores, né? E aqui falando especialmente de Raabe. Gente, olha só, Raabe, ela fazia parte de um povo idólatra. Era um povo que prestava culto a vários outros deuses. Não era só um deus, não. Eles tinham vários deuses ali, né? E ela era uma prostituta. Israel, àquela altura, eles tinham ordem já do Senhor para aniquilar aquela terra. Eles tinham ordem do Senhor para matar a fio da espada ali todas as pessoas daquela terra, justamente por causa da idolatria e da imoralidade que era absurda naquele tempo, né? O Senhor, ele estava irado, Deus estava irado com a situação que estava aquele povo. Era um povo idólatra, imoral. Então a ordem era para que eles entrassem, passassem a espada ali, não poupassem a vida de ninguém. Mas olha que coisa curiosa, gente. Idolatria e imoralidade era tudo o que Raabe representava. Era uma mulher que prestava culto a vários deuses, né? E aí você pode listar aí, de repente, Baal, Moloque, Astarote, eram os deuses ali da época. E ela era uma prostituta. Ela era a representação máxima disso aqui, idolatria e imoralidade. E no fim das contas, ela foi a única ali em Jericó que se libertou. Ela foi liberta através da verdade. A verdade libertou Raabe, né? E ela foi poupada, ela foi salva. Ela ouviu e ela creu. Gente, ela ouviu de Deus dentro do próprio bordel por pessoas que conversavam ali. E dessa maneira ela começou a crer e começou a admirar esse Deus. Isso é maravilhoso. Outra coisa que a gente pode pontuar aqui a gente aprende também sobre o poder de Deus para transformar pessoas, né? Raabe, ela era idólatra, adorava deuses ali cananitas daquela região, né? Baal e companhia limitada. E aqui ela foi capacitada a crer. Ela creu e ela temeu a esse Deus. Ela desejou ser parte do povo de Israel. Ela desejou estar com eles, né? Ela disse: eu quero estar com vocês. Quando vocês vierem aqui tomar a minha terra, me poupem.
me levem com vocês, eu quero fazer parte disso. Então aqui, gente, você vê a renúncia de Raabe com relação a tudo que ela tinha até ali. Ela renuncia aqui a sua terra, os seus deuses, ela renuncia a sua profissão, né? Ela renuncia tudo dali para trás. E, gente, vamos combinar, só Deus pode fazer isso na vida de uma pessoa. Só Deus é capaz de promover uma mudança desse tipo, né? Isso aqui é conversão. Isso aqui é conversão. É você mudar totalmente a sua vida, totalmente, e deixar as coisas erradas para trás. Foi isso que aconteceu com ela, né? Quando a pessoa está disposta a largar, abrir mão da sua vida antiga. Foi isso que Raabe fez. Isso é maravilhoso. Eu quero ler com vocês Tiago 2:25. Eu vou rapidamente aqui em Tiago, no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 25. Olha o que diz o verso 25 de Tiago 2. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Olha só, não foi ela justificada pelas obras quando ela acolheu esses espias e os fez sair por outro caminho? Gente, interessantíssimo aqui desse texto de Tiago, porque aqui Tiago ele usa o exemplo de Raabe para justificar a verdadeira fé, né? E a verdadeira fé, ela produz obras. Não tem como. Porque foi a atitude que Raabe tomou ali que provou que ela tinha fé. Ela acolheu esses espias, escondeu eles ali, né? Então, ela arriscou a própria vida para proteger esses espias. E ela foi capaz de trair seu próprio povo. Isso também achei sensacional. E a gente aprende sobre a misericórdia que Deus teve com Raabe. Outro ponto muito legal. A cidade ela foi totalmente destruída, né? Mas Raabe e toda a sua família foram poupados. E mais, Raabe, gente, ela foi recebida e ela foi aceita como parte do povo de Israel. Eles a acolheram. Raabe caminhou com eles daí em diante. Olha que lindo! Aqui em Josué, no capítulo 6, a gente vai ver isso, olha, no capítulo 6, no verso 25. Olha o que diz. E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Olha só, mais pra frente aí, né? Após eles terem tomado Jericó, é isso que a gente fica sabendo aqui por Josué. Ou seja, Raabe foi acolhida pelos israelitas, ela foi recebida por eles, né? E mais até do que isso, gente, ela se casou com um bom homem. Olha que lindo isso! Gente, Raabe entrou para a linhagem de Jesus. Isso aqui é surreal. A prostituta, ela entrou para a linhagem de Jesus. E sabe que até hoje Raabe, ela é celebrada pelos judeus, né? Na tradição judaica, eles celebram Raabe até hoje. E para nós cristãos, Raabe é um exemplo de fé. Ela é um exemplo de alguém que agiu mediante a fé. Ela agiu. Agora olha só, aqui em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1 é onde descreve para nós a genealogia de Jesus, né? Fulano gerou ciclano, ciclano gerou ciclano. Já passou por esse texto aqui que a gente fala? Gente, olha que coisa poderosa. No verso 5 diz assim, ó: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Arrepio de ouvir.
Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé e Jessé gerou o rei Davi. Gente, que coisa mais linda. Raabe, quando ela é liberta, né, daquele povo, ela se casa com um homem chamado Salmão. Pensa, Raabe, que era a prostituta. Agora ela forma uma família. Isso é maravilhoso demais. Isso é a graça salvadora de Jesus na vida dela. Mais pra frente fala, né? Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe, a gente leu. Vocês se lembram quem foi Boaz? Boaz, que se casou com Ruth, foi um homem honrado, Boaz. Ele era dono de campos e de muitas propriedades. Agora pensa, Raabe provavelmente ela teve uma vida sofrida, né? Até ela começar a se prostituir. Mas ela não reproduziu isso na criação de seu filho. Porque a gente lembra ali tudo o que Boaz fez por Ruth. Um homem bom, um homem honrado. E isso é maravilhoso, né? Boaz se casou com Ruth, do livro de Ruth, que a gente conhece muito bem. Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, o rei Davi, que a gente também conhece muito bem. E algumas gerações aí depois vai nascer quem? Gente do céu. A gente vai lendo. Quando chega lá no versículo 16, fala assim, ó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Meu Deus, Raabe fez parte da genealogia de Jesus. Isso é maravilhoso, gente. Agora me fala, quem era Raabe? Quem era Raabe? Raabe era uma improvável, uma prostituta, uma pessoa totalmente improvável. Será que alguém daria alguma coisa por ela ali? Então aqui, ó, eu digo a vocês, nesse ponto aqui, ó, não importa quem foi você, o que você fez, ou que pecado marcou a sua vida, tudo isso não importa. Não existe pecado maior ou menor. A gente tem o péssimo hábito de ficar categorizando pecados, já viu? Eu minto de vez em quando, né? Às vezes dou uma fofocadinha, murmuro vez ou outra. Mas fulano de tal traiu o marido? Então assim, né? Assim, né? Nada, gente. Para de categorizar pecado. Você mente, você fofoca, você murmura. Para Deus não existe diferença entre o ladrão, a prostituta, o mentiroso. Não tem diferença. As consequências dos nossos pecados, elas têm diferença. Mas o tamanho do pecado não tem isso. Não existe essa categorização que a gente teima em fazer. Lá em Romanos, Paulo fala: todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Somos todos pecadores. Fim. Não existe pecado tão grande capaz de escapar do sangue que Jesus derramou naquela cruz pelas nossas vidas. O sangue dele limpa tudo, gente. Basta a gente confessar os nossos pecados, crer com o coração e confessar com a boca. É isso que a gente precisa fazer. E essa história, eu fiquei apaixonada por ela, né? Que história, né? Raabe, eu ouvi falar de Jesus ali dentro do seu bordel. Pregaram o evangelho para ela sem saber. Ela foi evangelizada sem saber. E ela creu. Ela creu. Isso é maravilhoso. As pedras estão clamando, gente. Hoje é tempo da gente abrir os olhos do nosso coração, entender o que Jesus quer para nossa vida, né? Aqui eu finalizo essa história linda de Raabe e eu peço que o Espírito Santo de Deus, ele fale ao seu coração, assim como ele falou ao meu, e ele comece a sutilmente colocar no seu coração uma admiração, um amor, um zelo por esse Deus maravilhoso, esse Deus que tirou Raabe daquela vida
velha, de miséria espiritual que ela vivia e trouxe ela para a própria linhagem do Cristo. Deus abençoe sua vida. Um grande beijo.